de como Deus quer se relacionar com a gente. É interessante que quando a gente, na época, né, passada e tudo, que as pessoas ali iam mandar cartas, as cartas às vezes elas demoravam algum tempo, né? Você ia lá, escrevia ou digitalizava ali naquela máquina de datilografia as suas cartas, você ia lá no correio, depositava as suas cartas ali, a sua carta era enviada, aquela pessoa que você enviou, ela olhava, recebia aquela carta e talvez ela fazia a devolução. Muitas das vezes com Deus é assim, mas tem vezes que Deus já responde com agora o WhatsApp, né? Que você manda ali a mensagem e aparece os dois sinalzinhos ali, já fica azul e de repente já vem a tua resposta. Mas o interessante não é o nosso, tá? Então a gente precisa entender isso, porque ao orar não significa que rapidamente a nossa oração vai ser respondida, mas orando ao Senhor por um milagre, por uma cura, eu não sei o que está dentro do teu coração. E tem testemunhos aqui que a gente pode ver que o Senhor responde as orações de imediato, mas às vezes também é no tempo dele. Demoram-se anos para que Ele trabalhe algo no nosso coração, para que possamos entender a palavra de Deus, para que Ele venha falar no nosso coração. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos: oração é falar com Deus. É assim como você que tem um amigo, é você chegar para falar com esse amigo, né? E muitas das vezes, como que você chega para falar com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Você chega para falar com Deus de qualquer forma? E aí, cara, tal, não sei o que. Ou, Senhor, meu Deus. É igual quando nós vamos a um juiz, nós falamos de qualquer forma? Não, né? Temos os nomes técnicos lá no quartel, Richard. A gente fala de qualquer forma? Não, tem os seus nomes técnicos, a sua forma técnica de falar, que se impõe respeito, a saudação, todas essas coisas. Às vezes, no nosso embaraço do dia a dia, e por terem várias pessoas que falam que Deus é o nosso melhor amigão e tal, e aí as pessoas chegam para falar com Deus de maneira que eu falo assim, não faz sentido. É claro que Deus sonda o coração de cada um, e Deus ele trabalha com cada um. Eu, Felipe, tenho o meu jeito, o pastor Vladimir tem o jeito dele, cada irmão tem o seu jeito, tem a sua... Mas nós precisamos entender que ao falar com Deus requer humildade, requer também um coração quebrantado, rendido, porque você está falando com o Criador dos céus e da terra. Então não é qualquer coisinha ou é de qualquer jeito. Requer reverência ao falar com o seu Criador. Requer uma atitude no coração, em espírito, em verdade, ao falar com Deus. Em confiança. E aí a gente vai falar com Deus, nós vamos apresentar as nossas causas, as nossas frustrações, naquele que está assentado no santo e no alto sublime trono. É o nosso Deus. O salmista já dizia: buscai ao Senhor Jesus, no mais alto monte Ele está. Buscai a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo entendimento, com toda a tua força. E buscar a Deus é falar. E às vezes você fala assim, é igual, por isso que é importante virmos aqui no culto de oração na quarta-feira, para podermos falar com Deus. E quem no culto de quarta-feira ou no culto de domingo é falar com Deus lá no teu trabalho, é falar com Deus na tua casa, é falar com Deus no lugar onde você está inserido. Muitas das vezes a gente se esquece de falar com Deus e acha assim: Deus sabe o que está no meu coração e na hora que Ele quiser Ele vai fazer. Mas Deus Ele quer ouvir você. Quando Jesus Ele veio, Ele fazia perguntas para as pessoas.
Eu fico imaginando quando Jesus ele estava ali no meio daquela multidão e ele pergunta: o que te queres que eu te faça? E aí, tu não é o Filho de Deus? Como assim? Não é óbvio que você sabe o que eu preciso? Mas ele perguntava. Por que ele perguntava? Não que ele precisava ouvir, mas ele, dentro dessa intimidade que Deus tem conosco, Ele quer que você fale aquilo que está no seu coração. Ele quer que você expresse os seus sentimentos da forma que Ele te criou, da forma que você é. Amém? Amém. Então, falar com Deus requer intimidade. E não acha que intimidade é do dia para a noite. É a mesma coisa do casamento. Primeiro ano de casado, está todo mundo perdido. Ninguém sabe como a esposa funciona, o marido não sabe, e ali fica todo mundo meio perdido e de repente as coisas vão se ajustando. O segundo ano já torna assim um pouquinho mais, e aí tem irmãos aqui que tem bem mais experiência do que eu ainda estou nos meus 6 anos ainda de casamento. Tem irmãos aqui com bem mais do que isso, e sabem que ao passar dos anos, a intimidade se torna tão profunda que às vezes no olhar você entende o que aquela pessoa quer dizer. Numa pequena atitude você sabe que aquela pessoa está chateada. E Deus, Ele requer isso de cada um de nós. Intimidade em conhecer o nosso Criador. Não dá para a gente ser cristão apenas de banco. Temos que conhecer, buscar a Deus e falar com esse Deus. Ensinou. Nós temos que falar com esse Deus. E por muitas vezes nós podemos até escrever o que vamos falar, fazer um diáriozinho ali, seu diário de oração. E é legal quando você faz esse diário, porque você volta ali para olhar, você volta para entender o que você estava passando, e você, nossa, esse dia eu estava vivendo isso, e olha aqui que legal, Deus fez isso na minha vida. É tão bom a gente orar e ver aquilo que nós oramos em silêncio para o Senhor e ver Ele fazendo. Louvado seja Deus, porque Ele é um Deus vivo. Por isso que nós lemos ali em Salmos 15, muitos fazem deuses, mas eles não falam, eles não andam, eles não escutam. E o nosso Deus é vivo. Amém? Amém. O nosso Deus, Ele quer se relacionar com você. E você precisa conversar com esse Deus. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer saber o que só você sabe aí dentro do teu coração. E a intimidade com Deus vai além do casamento, porque nós achamos que no nosso casamento, muitas das vezes eu posso guardar o meu sentimento para não frustrar o coração da minha esposa. Mas com Deus não é assim. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe lá dentro do teu profundo o que você precisa. E você precisa expor isso a Ele. Você precisa falar isso com Deus. Amém, queridos? Amém. Estão todos entendendo até aqui? E o segundo ponto que eu quero dizer para os irmãos: a oração é ouvir Deus. Nós aprendemos que o quê? A oração é falar com Deus. Agora também a oração é ouvir Deus. Lembra da carta? Que às vezes demora um tempo,